Não, vamos rir também, vai, vamos lá. Subiu Ló de Zoar e habitou o monte, e ele e suas duas filhas, porque recearam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai é velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois deram a beber vinho a seu pai, e entrando primogênita, se deitou com ele, e sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-nos de beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a nossa descendência, a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais moça, se deitou com ele, e sem ele o notar, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho chamado Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho, e lhe chamou Ben-Ammi. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Amém? Coloque a sua Bíblia no banco, nós vamos orar a Deus. Senhor, nesta noite, eu vejo, Senhor Jesus, me entregar, Senhor Jesus, em tuas mãos. Eu dependo de ti, Senhor, para todas as coisas. Vai segundo a tua vontade neste lugar. Toma o meu coração, toma a minha vida, toma a vida dos meus amados nesta hora, Senhor. Que o Senhor possa dilatar os corações e as mentes para ser ministrado, Senhor Jesus, a sua palavra. Nós estamos, Senhor, em campanha, e eu declaro vitória contra os nossos inimigos. Toma nome
de um incesto. A caverna de Ló é a caverna do pecado. Quando você deixa de vir à casa do Senhor, quando você deixa de buscar ao Senhor, quando você deixa de lutar pela santidade, quando alguma situação te põe dentro de caverna, seja o que for, a situação que for, te põe dentro da caverna, sabe o que você encontra na caverna de Ló? Encontra o pecado. Meu Deus. Encontra o pecado. E a Bíblia fala de mais cavernas. A palavra fala de caverna de Elias, quando Elias entrou. Ele entrou porque ele teve medo. A Bíblia fala sobre a caverna de Adulão. Davi entrou na caverna de Adulão, mas a caverna de Adulão era diferente. Era a caverna do chamado, a caverna da prosperidade, da fé. Porque todos aqueles que não prestavam seguiram Davi, e o Senhor fez um grande exército com aqueles que ninguém dava nada. Mas a caverna de Ló era a caverna do pecado. Ela se embebedava no próprio pai. E o pai não sabia mais nem quem ele era. Ele não sabia nem quando ele deitou e nem quando ele se levantou. Ele não lembrava de nada. Só que desse texto foi gerado 2 filhos. Amém? Mas, escutei, gente. Foi gerado 2 filhos. Moabe, filho da filha de Ló mais velha, e o Amon, filho das filhas de Ló, a mais nova. 2 netos, fruto de 2 desejos. Essa geração de moabitas receberam ordem da parte de Deus. Deus falou que os moabitas nunca mais ia ter parte com a casa dele. O Senhor ele proibiu essa raça de entrar na casa dele. Eu vou provar para você. E os moabitas, ele formou um povo vindo dessa filha de Ló poderoso. Não era um povo fraco, era um povo poderoso e era um povo cruel. Cruel ao ponto de rasgar a barriga das mulheres grávidas. Cruel ao ponto de oferecer os seus filhos a Moloque. E Moabe servia a um Deus chamado Quenos. Ele era um povo idólatra. E se tornou um povo forte. Se tornou um povo poderoso, numeroso. E o Senhor, ele não aprovava os moabitas, porque era fruto de pecado. Era um povo que o Senhor não aprovava. Então, um pouco mais para frente, estudando a vida dos moabitas, a gente começa a perceber, no livro de Números, no capítulo 23, 22, fala de Balaque. Balaque era o rei dos moabitas. E foi ele mesmo que deu ordem a Balaão, para que Balaão amaldiçoasse Israel de Deus. Meu Deus. Então os moabitas passaram a ser inimigos do povo de Israel. Irmão, eu estou contando a história para você saber com quem você está lutando. Aleluia! Aleluia! Principal que você está enviando. Amém? Amém. Então Balaque disse para Balaão: vai amaldiçoa Israel. Ele era um moabita, inimigo do povo de Israel. Só que Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, porque a Bíblia diz que ele mesmo declarou que o Senhor tinha abençoado Israel, então ele não poderia amaldiçoar. Aleluia! O que Deus abençoou está abençoado. Não pode ser mais amaldiçoado. Você não está debaixo de maldição. Deus não te abençoou, você é um abençoado de Deus. Amém? Pode aplaudir.
que os moabitas não fizessem parte da casa do Senhor. Abra comigo em Neemias, no capítulo 13 do livro de Neemias. Aleluia. Glória, Só glória, para você glória. entender. Livro de Neemias, no capítulo 13. Deus é bom e fiel. Aleluia. Você vai ver a ordem do Senhor para o povo moabita. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia, versículo 1. Versículo 1 ao 3. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os moabitas e os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram eles a Balaão para os amaldiçoarem, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram Israel de todo elemento misto. Amém? Amém. Aqui em Neemias, você vai começar a entender que os moabitas não podiam fazer parte da congregação. E Deuteronômio fala de geração em geração. Então esse principado de geração em geração capacitado não pode fazer parte, não pode ser aceito na congregação de Deus. É por isso que nós estamos guerreando contra todo principal e confessando que o Senhor é o Pai da casa dele. Aleluia. Quem era Sambalate? Sambalate era um eronita vindo da terra de Amon, cidade de Moabe. Sambalate fazia parte dos moabitas. Meu Deus. Por isso, Olha aí, Jesus. contra Neemias. Aleluia. Quem era Neemias? Diga o Israel de Deus. Diga assim, Neemias. A igreja de Deus. Amém? Amém. Você está entendendo o que Amém. é falar? Aleluia. Obrigada, Jesus. Tobias é Amonita e Sanballat moabita. Duas gerações de nós que nasceram de incesto que Deus não aprovava. Inimigos do povo de Deus. Inimigos da igreja de Cristo. Inimigos daqueles que sempre estão pelejando para o reino. E de geração em geração, o Senhor deu ordem para que não entrasse na congregação. Olha O aí, espírito de Samballat, ele vai bater e retirar. Oh, glória, glória, glória. Aleluia. Ele não vai mais prevalecer na sua vida. Não vai mais prevalecer no seu dia a dia. Eu quero dizer uma coisa para você. Comece a glorificar e adorar o nome do Senhor. Porque depois
Amém. Ele disse para mim assim: se eu não te parasse, você se matava. Ele falou: sabe por que você caiu nessa cama hoje? Você sabe por que você está passando por essa luta? Porque se eu não te paro, você se mata. Deus, Ele não aceita perder a minha vida e a sua. Aleluia. Então muitas vezes Ele vai fazer você parar um pouco. Ele vai dar um break de você, para você acordar, para ver se tem alguma coisa talvez errada. Seja na sua saúde, seja no seu relacionamento com Deus. O Senhor, Ele não quer que você o adore, porque Ele precisa da tua oração, da minha adoração. O Senhor, Ele não quer que você o adore em espírito e verdade, porque Ele pode dar alguma coisa enquanto você adora. Porque Deus não faz barganha, você me adora de novo. Deus, Ele não precisa da minha adoração, meu irmão, para ser Deus. Eu preciso adorar. Você precisa adorar. Aleluia. Nós precisamos adorar Deus. Sabe por quê? Porque quando nós adoramos, nós somos transformados. Porque nós somos transformados a cada momento de adoração, imagem e semelhança dele. Quanto mais eu adoro a Deus, mais parecido com Deus eu fico. Quanto mais parecido com Deus eu fico, mais transformado eu sou. Quanto mais transformado eu sou, mais perto de Deus eu estou. Aleluia. Deus não quer tão somente que você esteja aqui todos os cultos, falando que Ele é bom, que Ele pode, que Ele faz. Porque muitas vezes estamos aqui na igreja, mas não estamos com Ele. Meu Deus, é verdade. Estamos aqui no lugar trabalhando, mas não estamos com Ele. Meu Deus. Muitas vezes Ele vai te dar uma paradinha e vai falar assim: eu não quero sacrifício. Meu Deus. Eu não quero que você me adore por obrigação, porque você sabe tocar um instrumento, ou porque você sabe pregar, ou porque você sabe dançar. Eu vou fazer você parar um pouco, para você saber se você está ou não comigo. Meu Meu Deus. Deus, é forte, meu Deus. Grande Deus. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Lucas que o Senhor, Ele chamou os 12, e quando Ele convocou os 12, Ele chamou os 12, aqueles que Ele escolheu. Ele escolheu 12, quando que Ele escolheu? E Ele escolheu esses 12. Não foi para trabalhar para Ele suar, foi para estarem com Ele. Aleluia! Para estar com Ele. Aleluia. Para estar com Ele. Deus maravilhoso. Irmão, você está com Ele. Grande Deus. Você está com o Senhor. Meu Deus. Depois Ele designou os 12 e disse: olha, vai, expulsa demônios em meu nome, cura os enfermos. Mas primeiro Ele chamou para estar. Depois Ele deu o envio.
e não vai estar perto de Deus, não vai estar nele. E talvez aquele que esteja fumando hoje vai estar com ele mais do que você, mais do que eu que prego a palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor não veio para você que está forte. O Senhor ele veio para nós que somos fracos. Ele veio para você. Porque eu posso parar de fumar e não você continuar fumando, não. Você pode parar de beber, você pode parar de fumar e não está com Deus. E não está com o Espírito Santo. Verdade. E alguém em nosso meio hoje pode estar num dos maiores pecados. E de repente pegar uma revelação para você e você falar assim, mas Deus usa aquele lá do jeito que ele está. Talvez ele esteja pedindo perdão dos pecados dele antes de entregar uma revelação para você. E talvez você, sendo santo, tão poderoso, nem sequer tem coragem de olhar para a cara do irmão que está sentado do seu lado e dar um abraço. Meu Deus. O Senhor ele pergunta para você se você quer estar com ele. Aleluia, aleluia. O religioso está com Deus. Nas horas boas, ele está com Deus. O religioso nas horas boas louva a Deus. Mas quando vem a enfermidade, ele diz, Deus não é comigo. Deus não é com aquele, não é com aquela outra, porque veio a luta, porque veio isso, porque veio aquilo. Ah, já de Deus. Esse é o religioso. Meu Deus. Mas aquele que é do Senhor, aquele que se tornou imagem e semelhança dele em cada dia de adoração na dor, esse parece com ele, e quem parece com ele é forte, e perseverante em dias de guerra, em dias de batalha. Eu acho que ele tem uma aleluia, Jesus. Ele quer que você e eu estejamos com ele toda hora, todo dia. Não é só no louvor, não é só no dia de culto. Esse dia eu estava em casa. Estava todo mundo conversando, eu falava assim para ele, Senhor, eu estou aqui. E minha mãe fazendo comida, eu falava, Senhor, eu estou aqui. E a gente conversava e a gente conversava e falava assim, Senhor, eu estou aqui. Aleluia, aleluia. Esteja com ele. Aleluia. Esteja com ele antes de fazer alguma coisa para ele, esteja com ele até mesmo antes de trabalhar para ele, esteja com ele, esteja com ele, esteja com ele.
Jesus. Não te espante desse irmão que você vê uma vez por mês na igreja ser mais usado do que você. E está todo dia. Não te espante desse irmão que você encontra na rua, de repente está fraco, abatido, cansado, mas o coração dele, irmão, é como de criança na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E o Senhor sonha o coração. O Santo Senhor Deus. sonha o teu coração. Ele não olha para a parede. Ele não aceita a parede. Ele quer o nosso coração. Ele quer o teu coração. Ele quer o seu, irmão. Ele quer o seu. Ele é o meu. Ele não quer só os lábios. Ele não quer só a aparência. Ele não quer só o dia a dia, tão somente. Como que a igreja, como que está na presença dele, você, um trabalhador de bate-cartão, não. Ele quer que você sinta a necessidade de estar com ele. Eu vou vir para o culto porque eu quero estar com ele. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero estar com ele, eu preciso dele. Quando você começa, deixa a religiosidade, o compromisso de trabalho com Deus, quando você se sente tão necessário, tão útil, quando Deus te levanta, é tão bom fazer tudo perfeito para Deus, é tão bom fazer tudo com excelência, mas quando começa a ficar murmurador, começa a ficar crítico, irmão, cansado de gente crítica, e Deus também está cansado de gente que faz cara feia, que trabalha, que serve ao Senhor como se fosse uma obrigação. Eu faço. Você faz o que você quer. Eu faço porque eu quero. Porque Deus me chamou primeiro para estar. Aí eu estive com Ele. Eu fiquei parecida com Ele. Então o amor dele, meu coração, pela obra. Então Ele me levantou. Aleluia. Mas na hora que acabar e eu não quiser mais, meu filho, eu não sou substituído, nem você me diz, foi outro melhor. Deus está cansado. Ele não me chamou tão somente para você servir. Ele te chamou para você estar com Ele. Aleluia. Ele te chamou para você experimentar o que é estar com Ele. Ele te chamou para você experimentar ser amigo dele. Aleluia. Chamou para você experimentar dançar com Ele, se embriagar na presença dele. Ele te chamou tão somente, meu irmão, para você ser um com Ele. É uma obrigação você vir no culto de domingo, não venha mais. Se é obrigação você ser obreiro, não seja mais. Meu Deus. Se é obrigação tocar, não toque mais. Antes de servir, seja com Ele. Aleluia. Se você estiver com Ele, tudo que você fizer vai te dar prazer. Ele não cansou de fazer a obra. Sabe por quê? Porque ele estava com o Pai. E ele, o Pai, era um só. Aleluia. Então ele tinha prazer, ele carregou a cruz, ele foi até o fim com a cruz. Quando você não quer mais fazer o que Deus te designou, é porque Ele não está mais com você, você com Ele. Parece heresia, meu irmão. Mas Ele te deu sua videira verdadeira. E vós sois luz. Ramo de bem, vós. Se vós estiverem livres, também vós. Aleluia. Todo aquele que não der fruto, ele vem, afasta, ele arranca fora. Verdade, Estar com aleluia. Deus, o fruto de estar com Deus é servir. Aleluia. Não é servir para estar, é estar para depois servir. Sabe por que você se torna um murmurador, um reclamão, achando que alguém depende de você para alguma coisa, meu irmão? Achando que Deus depende de mim aqui nessa igreja? Não!
mas vocês estão crescendo. Aleluia. Nossa igreja, você está no lugar profético. Então, se Deus fala, leva o óleo, você vai levar o óleo, mas você não vai crescer acreditando em óleo, ou isso ou aquilo. Eu não sou contra o que Deus manda, mas eu quero que os meus filhos tenham saúde. E para ter saúde tem que ter força. Aleluia. Não precisa mais de nada. Quando nós fazemos para o homem, precisamos de entretenimento. Precisamos dar um jeito. Mas quando nós fazemos segundo o que Deus está mandando, nós fazemos Aleluia. Aleluia, Jesus. para Deus. O desejo de Deus é trazer multiplicação em tudo que você pôr a mão. Mas não precisa dar um jeitinho para que haja um movimentinho ou um movimentão na igreja. Tão somente você vai conhecer o seu inimigo. Você vai orar e repreender o seu inimigo. E vai buscar a palavra de Deus. E Aleluia. você vai buscar estar com Deus todos os dias. A profecia, a revelação vai vir no seu coração, você vai caminhar. Mas isso não vai fazer de você um crente ou não, um adorador normal. O que vai fazer de você o amuleto? O papel? Aquilo que você vai pôr na parede, todo mundo vai ver e vai tocar para ficar protegida? Não. É você estar nos dois fundamentos. Ouvir e praticar. A palavra de Deus. Glória. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Estar com Ele é ouvir e praticar. Estar com Jesus é ouvir e praticar. Estar na casa dele é ouvir e praticar. Sabe por que você ficou com a barata conta, procurando onde Deus vai falar? Onde Deus vai falar? Sabe onde Deus vai falar? No seu quarto, quando você dobrar o joelho. Quando você lembrando que ele era aquele que ouve. Presta atenção, Neemias. Ele orou ao Deus do céu. Diga assim comigo, Neemias. Esteve com Deus. Primeiro Neemias orou, Neemias falou com Deus, Neemias esteve com Deus. Ele teve face a face com Deus. Assim como Jacó teve face a face com Deus, oh glória. Assim como Moisés teve face a face com Deus, oh glória. Tiveram primeiro com Deus. E Neemias teve com Deus. Depois que Neemias teve com Deus, Deus liberou o caminho de Neemias e Neemias foi. Aí sim, ele arregaçou a manga e começou a trabalhar. Neemias, ele adorava, ele servia ao rei e ele adorava ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele chegou diante do rei, eu quero crer o rei era bom. Eu quero crer que ele refletia a glória de Deus. Porque aquele que está em Deus, aquele que adora a Deus, você fica a imagem, você se parece com aquilo que você amou mesmo. Meu Deus. Você fica parecido com aquilo que você adora. Por isso você precisa adorar a Deus. Não porque ele precisa da sua adoração. Porque os anjos adoram ele em pessoa. Porque quando nós adoramos, nós somos transformados. Eu quero ficar parecida com ele. Aleluia. Eu quero refletir a glória dele. Aleluia. Eu quero parecer com o meu Deus. Então Neemias, quando foi diante do rei, ele não foi com qualquer
atitude, seu sorriso, esse amor que tem no teu coração é da terra. Você parece muito com aquele que você adora. Você está igualzinho aquele que você adora. Oh, glória! Não deixe esse mundo começar a te odiar, que as pessoas começarem a virar o rosto para você. Não deixe a humilhação. Você está aqui, porque quanto mais você sente a humilhação, esse não é o seu bonequinho também. Essa vez, eu quero. A gente sofre, mas você tem eu tô irritada. Eu acho que eu nem vim essa igreja em nome de Jesus, porque essa luta é porque tá me passando. Ou porque tá louco que eu não tô vendo, eu não tô entendendo, Senhor. O diabo vai se levantar se você não estiver incomodando. Você vai começar a ficar igualzinho aquele que você tem adorado. Por isso você vai parar de murmurar para fazer as coisas de Deus. Por isso você vai parar de querer gritar, andar, não. Quando Deus pôs na mão de Neemias a obra, ele era um líder que ele não dominava. O domínio não é um princípio celestial, um princípio que vem de Deus. Todo aquele que quer dominar é um princípio de Jezabel, é um princípio da Babilônia. Quando Deus põe algo na nossa mão, a gente só conduz. Esse é o princípio celestial. O Senhor, ele conduzia as ovelhas, e você vai conduzir sem conduzir sem matar dentro da sua casa, sem querer dominar o que Deus põe na sua mão, sem querer bater no peito e falar, eu sou, você não é nada, eu não sou nada. Porque você está cheio da presença de Deus. Aleluia. O dia que eu subi aqui, voltar, o púlpito tem que estar vazio. O púlpito tem que estar vazio do meu eu. Ele está cheio de Deus. Já que eu subi aqui, cheia de mim, não tem Deus. Não vai acontecer nada. Você vai estar mais vazio do que você entrou. É verdade. Mas no dia que o púlpito estiver vazio, no dia que não tiver a voz humana, tem que ter, a minha voz tem que ter, a voz dos pregadores tem que ter, tua voz tem que ter. Mais à frente vai a voz do Senhor. Aleluia. Aqui é Deus. Glória. Aqui é Deus. Aleluia. Aqui é Deus. Aleluia. Aqui é terra. Aqui é tudo dele. Deus colocou na mão de Neemias uma obra, ele esteve com Deus. E ele enfrentou uma oposição. Ele enfrentou Sanbalat, ele enfrentou a Amonita, o Moabita, ele enfrentou o árabe. E esse Amonita já tinha história velha, ele já era inimigo velho do povo de Deus. Ele era uma autoridade. E ele veio bater de frente, amedrontando, intimidando a Neemias. Só que Neemias liberou uma palavra. Ele disse assim, olha, eu estou realizando uma grande obra. Fala comigo, eu estou realizando uma grande obra. Aleluia. Diga assim, eu não tenho tempo pra perder com você. Glória. Ele disse assim, eu não tenho tempo pra perder.
Quando ele der a palavra. Quando eu libero a palavra. Diante das ameaças, do aluguel, da saúde, do meu casamento, quando eu libero a palavra profética, os versículos bíblicos, fala assim, a palavra me governa. Sabe, irmão, a palavra me governa. Fala mais uma vez, a palavra de Deus me governa, me governa. Aleluia! Ele liberou a palavra. Você não tem parte nem memorial em Jerusalém. A palavra que saiu da boca de Neemias governou Neemias, governou o ambiente. Eles perderam força. Se você sair daqui hoje sem ser religioso, ali na porta, sem falar mal de ninguém, pelo caminho, dando glória a Deus, liberando a palavra. Oh Deus, eu quero ser parecido contigo. Oh Deus, eu quero estar contigo primeiro, antes de te servir. Oh Deus, eu quero ser santo. Oh Deus, eu libero a palavra que eu sou vencedor. Palavra, diga mais uma vez a palavra. Vai governar. O ambiente da briga, da miséria, do futuro, da confusão, do desespero. Irmã, repete essa pista: do desespero, da confusão, do medo, da intimidação. Diga forte: da intimidação, da zombaria. Neemias conhecia o segredo de liberar a palavra. Ele conversando com uma irmã, quando eu acordei nesses dias de luta, de enfermidade, o apóstolo olhou para mim e disse assim: teve um dia que eu chorei muito, porque eu não conseguia abrir o olho. Eu falava para ele: eu estou entendendo, não consigo acordar. Eu parecia uma preguiçosa. E eu nunca fui preguiçosa. Eu sou ligada a 220, irmão. Ele olhou para mim. No outro dia, quando eu acordei, ele disse assim: esforça-te. Esforça. Ele liberou a palavra. E a palavra governou. E a palavra entrou dentro do meu espírito. E a palavra governou a minha mente, a minha alma, a minha vida. E eu disse: Deus, eu preciso me esforçar. Eu levantei, chorando porque eu não conseguia ficar em pé. Tomei banho chorando porque eu não conseguia tomar banho. Não, eu não conseguia lavar meu pé. Eu não conseguia lavar meu pé. Eu não conseguia enxugar minha perna. Não conseguia fazer mais nada. E o Senhor falava assim para mim: seja comigo primeiro. Seja comigo antes. Meu Deus. Você não estava comigo. Seja comigo. Deus, E eu comecei a liberar a palavra. Senhor, tu és meu pastor para me salvar. Senhor, eu sou barro pecador. Eu sou infeliz, mas o Senhor pode me fazer de novo. E eu comecei a liberar a palavra. No outro dia o apóstolo falou para mim: você está melhor? Eu falei: estou bem. No outro dia ele falou: mas você está melhor? Eu estou muito bem. No outro dia ele falou assim: aí, eu estou bem. Aleluia! Para você que está bem, você está bem. Eu falei: estou muito bem. Ele falou: tudo vai ficar certo. Eu falei: amém. Mas eu estou muito bem. Libera a palavra que governa dentro da tua vida. aleluia. Libera a palavra que governa o seu espírito. Libera a palavra que governa o tiro do desespero, do medo. Libera a palavra porque vai dar tudo certo. Isso é fé. Libera a
palavra como uma frase feita. A igreja espiritual de Cristo libera a palavra, sabendo o versículo dela. Sabendo o versículo dela. Eu estou liberando porque ela é flecha. Eu vou mirar de alto através da palavra que eu estou liberando. Eu estou mirando alto e esse segurador vai sair da minha casa. Eu não vou mais ficar chorando falando que eu sou um coitado. Eu não vou ficar mais me lamentando falando que Deus esqueceu de mim. Eu não vou ficar mais fazendo no peito com rebeldia. Eu vou entrar na vontade de Deus. E eu vou entrar e liberar a palavra de Deus. E eu vou fazer como Ezequiel fez. Ele profetizou no vale de ossos secos. Vai pro vale e libera a palavra. Eu estou no vale, libera a palavra. Eu estou com medo, libera a palavra. Ela vai governar, o medo vai cair na terra. Tem que liberar. Enquanto você não libera a palavra, você governa a situação. Verdade. E o homem na frente, meu irmão, é derrota. Verdade. Mas a palavra de Deus governa qualquer situação. E se você chamar a existência as coisas que não são como se já houvesse, se você declarar que o choro pode ser uma noite inteira, mas a alegria vinha ao anoitecer, se você declarar que o seu Deus é refúgio e proteção em sua vida, se você declarar que você é mais do que vencedor, assim você vai ser. Eu faço prova com você nessa noite. Se você liberar a palavra lá onde você trabalha e não acontecer nada, é porque não é Deus na minha vida. Se você começar a liberar a palavra para a sua saúde e não acontecer nada, é porque não é Deus na minha vida. Se você não tem fé, ei, você não precisa fazer alguma coisa, mostrar para Deus que você está fazendo. Nem todas as vezes você está fazendo, você está agradando a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Nem todas as vezes que alguém está fazendo alguma coisa, que fala para Deus, está agradando a Deus. Às vezes está fazendo com raiva. Às vezes está fazendo com ira. Às vezes está fazendo com ódio. Às vezes está fazendo com inveja. Está agradando a Deus? Não. Sabe o que agrada a Deus? A nossa fé. Tem fé impossível. Meu Deus. Tua fé está agradando a Deus. Meu Deus. A fé de Neemias agradou a Deus. A palavra liberada de Neemias agradou a Deus. Aleluia. Aquele amonita começou a cair por terra. Aleluia. E Neemias, no capítulo 4, ele convocou todos a fechar as brechas. Vamos fechar as brechas. E todos começaram a fechar as brechas. E quando Sambalat e Tobias e Gesem ficaram sabendo, eles se iraram. Diga assim, ira. É fruto da minha santidade. Com Deus. Como assim, Diva? Eu vou estar em santidade e você ira? Não, é fruto lá dos seus inimigos. Seus inimigos. O diabo ele fica irado quando você fecha as brechas, quando você fica em santidade, quando você libera perdão, quando você reconhece quem você está sendo na presença de Deus, quando você reconhece seus defeitos, sem pôr a culpa em ninguém. Mas essa peleja é culpa dele, culpa daquela, não. Olha para você. Deus está querendo trabalhar comigo, é com você. Aonde está a brecha? Começa a fechar. Glória a Deus. Fecha a brecha na boca, fecha a brecha na atitude, fecha a brecha no pensamento, fecha a brecha no aleluia. Eles fecharam a brecha. Fechou a brecha e causou ira no diabo. Santo Deus. O diabo pode se irar, mas o Senhor ele vai se alegrar. Oh, meu Deus. Com as brechas fechadas. Obrigado, Deus. Com as brechas fechadas. Espírito Santo, ajuda a igreja a fechar as brechas. Aleluia. Espírito Santo, aquele que entrou aqui, obrigado.
maldizente, em prostituição, em fornicação, em adultério, em murmuração, em mentira, em soberba, em vaidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ajuda ele agora a fechar a brecha, porque o Senhor olha para o coração, o Senhor não olha para a aparência. Olha, Senhor, ajuda-nos a fechar a brecha nessa hora, a brecha da murmuração, a brecha da incredulidade. Já sabia que a união dele, de todo o povo, ia causar um impacto em Jerusalém, e o nome do Senhor ia ser glorificado. Meu Deus. Neemias sabia que a união fazia diferença, e o ponto fraco do diabo é a união. Vou te